No capítulo 16 de O Evangelho segundo o Espiritismo, intitulado Não se pode servir a Deus e a Mamon, somos convidados a refletir sobre a relação entre espiritualidade e riqueza material. Jesus afirma que ninguém pode servir a dois senhores. Não se pode servir ao mesmo tempo a Deus e a Mamon, isto é, ao dinheiro, ao materialismo, ao apego às posses. A ideia central não é condenar a riqueza em si, mas mostrar que, quando o coração se torna escravo do dinheiro, do luxo e das aparências, ele se afasta de Deus. Não é o fato de ter bens que prejudica a alma, e sim a maneira como esses bens são adquiridos, usados, e o lugar que ocupam no íntimo da criatura. A riqueza é apresentada como uma prova, um teste de responsabilidade, caridade e desapego. Assim como a pobreza é uma prova de paciência, confiança e resignação, a riqueza é uma prova de generosidade e altruísmo. O Evangelho recorda passagens em que Jesus mostra, na prática, o uso certo e o uso errado da fortuna. De um lado, vemos figuras como Zaqueu, que, tocado pela presença do Cristo, decide partilhar seus bens e reparar injustiças, transformando a riqueza em instrumento de regeneração e caridade. De outro, temos a imagem do rico que vivia no luxo, indiferente ao pobre à porta de sua casa. Depois da morte, as posições se invertem. O pobre é consolado, e o rico sofre as consequências de seu egoísmo e da sua indiferença. Com isso, o capítulo ensina que não é o título, a posição ou os recursos que definem a situação da alma diante de Deus, mas sim a sensibilidade diante do sofrimento alheio e a disposição de ajudar. A parábola dos talentos também é lembrada para mostrar que tudo o que recebemos, dinheiro, inteligência, tempo, oportunidades, é um talento confiado à nossa administração. O erro não está em possuir, mas em enterrar o talento, em nada fazer de bom com o que foi confiado. A partir daí, o texto aprofunda a questão da desigualdade das riquezas. À primeira vista, pode parecer injusto que alguns tenham tanto e outros tão pouco. Mas o Evangelho explica que, mesmo se todos recebessem exatamente a mesma porção de bens, em pouco tempo as diferenças reapareceriam, pela diversidade de caráter, de esforço, de prudência e de escolhas individuais. Além disso, certas realizações úteis para o progresso da humanidade exigem grandes recursos concentrados em mãos de alguns. No entanto, a visão espírita vai além desta única existência. Ao considerar a pluralidade das encarnações, compreendemos que o espírito passa por várias posições, ora rico, ora pobre, ora mandando, ora obedecendo. A riqueza circula, mudando de mãos, para que, um dia, todos aprendam a usá-la com sabedoria e caridade. Assim, as aparentes injustiças se relativizam quando se contempla o caminho da alma ao longo de muitas vidas. A verdadeira causa dos abusos não está na riqueza em si, mas no egoísmo e no orgulho que ainda dominam grande parte da humanidade. Nas Instruções dos Espíritos, o capítulo aprofunda o tema sob 3 aspectos principais: a verdadeira propriedade, o emprego da fortuna e o desapego dos bens terrenos. Sobre a verdadeira propriedade, os Espíritos ensinam que o homem só possui de fato aquilo que pode levar consigo ao deixar a terra: suas qualidades morais, seus conhecimentos, suas virtudes e o bem que realizou. Casas, títulos, cargos, cofres cheios ou vazios ficam todos para trás. O que conta no mundo espiritual não é quanto tinha, mas o que se tornou e o que fez do que tinha. Assim, um simples trabalhador pode chegar espiritualmente mais rico do que um grande magnata se tiver usado a vida em benefício do próximo. Quanto ao emprego da fortuna, a mensagem lembra que Deus confia os bens materiais a alguns como um administrador confia recursos a um econômico. Um dia, todos prestarão contas de como usaram aquilo que receberam. A pergunta não será se a pessoa multiplicou seus bens por ambição ou vaidade, mas se fez da riqueza um instrumento de amor e justiça. A caridade é apresentada como o melhor emprego da fortuna. Não uma caridade fria,
que apenas distribui sobras do supérfluo, mas uma caridade que envolve respeito, carinho, orientação, oportunidade de trabalho e apoio verdadeiro, sem humilhar quem recebe. Por fim, sobre o desapego dos bens terrenos, o capítulo mostra que o apego exagerado às posses é um grande obstáculo ao progresso espiritual. Não se trata de desprezar a matéria, mas de colocá-la no seu devido lugar. Somos depositários, não donos absolutos, dos bens que passam por nossas mãos. O desapego verdadeiro se revela quando a pessoa sabe viver com pouco sem revolta, sabe usar a abundância com simplicidade e generosidade, e é capaz de perder, se for necessário, sem se desesperar. O ideal é aprender a viver sem riqueza quando ela não nos é dada, administrar bem quando a possuímos, e, se preciso, sacrificar interesses materiais em nome da consciência e do bem. É essa liberdade interior que nos torna realmente senhores da situação, e não escravos do que possuímos. No conjunto, o capítulo 16 nos convida a uma mudança profunda de olhar. Dinheiro, bens, posição social e poder são instrumentos temporários. Podem ser valiosos se servirem ao progresso, à justiça e à caridade, mas se tornam correntes pesadas quando alimentam vaidade, orgulho e indiferença. Servir a Deus e não a Mamon é colocar a lei de amor acima da ambição. É lembrar que tudo o que temos hoje é empréstimo e oportunidade, e que a única riqueza que realmente levamos conosco ao atravessar a fronteira da morte é o bem que fizemos, o amor que oferecemos e a transformação que realizamos dentro de nós. Servir a Deus e não a Mamon é colocar a lei de amor acima da ambição. É lembrar que tudo o que temos hoje é empréstimo e oportunidade, e que a única riqueza que realmente levamos conosco ao atravessar a fronteira da morte é o bem que fizemos, o amor que oferecemos e a transformação que realizamos dentro de nós.